E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi, sou do Vida Pura. Esse é o segundo episódio da série 119, A Rota da Obediência. Vamos que vamos! Bom, como vocês viram no primeiro episódio, nós estamos trilhando uma rota para entender esse elemento crucial na vida de um verdadeiro filho de Deus, na vida de um verdadeiro discípulo de Cristo, que é a obediência. E aí a gente está usando o Salmo 119 como base para a gente começar a estudar e a partir dele outros textos bíblicos e assim a gente vai descobrindo aos poucos, juntos, do que se trata essa obediência, o que a própria palavra de Deus diz sobre ela. Todo episódio vai se basear em 8 versículos do Salmo 119, porque o Salmo 119 foi escrito em formato de acróstico. A cada 8 versos, as frases começam com uma letra do alfabeto hebraico, e isso foi escrito justamente com o objetivo de que fosse memorizado mais facilmente para quem lesse o Salmo, e memorizando aquilo ficava encucado na cabeça da pessoa, e ficando encucado na cabeça, se torna hábito. Se tornando hábito, estou automaticamente obedecendo a palavra. E nesse segundo episódio, nós vamos pegar do versículo 9 até o versículo 16, que começam no original hebraico com a letra Bet, que dizem o seguinte: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. O salmista começa esse segundo bloco de 8 versos com uma pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta? E na sequência ele já responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Ou seja, a obediência leva à pureza. Obediência à palavra de Deus. Lá em 1 Reis 2, do 1 ao 4, Davi, antes de morrer, ele está dando alguns conselhos para Salomão, que vai ser seu sucessor, seu filho, ainda era jovem, e ele diz para Salomão ser forte, ser homem. E o único caminho que ele apresenta para esse reinado bem-sucedido, para essa vida bem-sucedida, para essa vida forte que ele recomenda e aconselha o filho dele ter, é a obediência de todo o coração e de toda a alma à vontade de Deus. E de fato, a gente acompanha na Bíblia que Salomão foi o melhor rei de sua época enquanto ele esteve submisso à vontade de Deus. Mas bastou o coração dele se render à idolatria para que Deus tirasse dele o seu favor. Pedro, lá na sua primeira carta, em 1 Pedro 1,22, diz que a obediência à verdade da palavra é o caminho que um verdadeiro cristão deve trilhar para ter a sua vida purificada. Mas por que o salmista está dando tanta ênfase para a pureza de vida como um dos objetivos destes que andam em obediência à vontade de Deus? Vamos investigar. Pureza é estar limpo, certo? Não ter nenhuma mancha. Deus é totalmente puro. Ele não tem relação alguma com o pecado. Onde o pecado está, não tem relação com Deus. Isaías 59:2 vai mostrar isso. O homem, por sua vez, é totalmente impuro e pecador. E por isso, por si mesmo, ele está separado, ou seja, destituído da glória de Deus. Romanos 3:23. Em Cristo, Deus deseja justificar o homem, redimindo dessa prisão do pecado. Romanos 3:24. Para isso ele pagou um alto preço por essa fiança, para redimir o homem, para que o homem fosse liberto do pecado. E esse alto preço é o seu próprio sangue derramado na cruz, como Paulo diz em Romanos 3:25. E este mesmo sangue que foi este alto preço pago por Cristo na cruz para nos redimir do pecado, é o mesmo sangue que nos purifica do pecado, quando em verdadeiro arrependimento eu confesso o meu pecado a Ele. Como João diz em 1 João 1:9. A pureza é tão importante para esse nosso Deus que é totalmente puro, que Jesus vai dizer lá em Mateus 5:8 que bem-aventurados, ou seja, felizes, são os puros de coração, pois eles verão a Deus. E Paulo deixa claro lá em 1 Tessalonicenses 4:7 que Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Logo, ser puro não é uma condição para a obediência, mas é a própria obediência ao chamado de Deus. Sejam santos
porque eu sou santo. Levítico 11, 45. E o salmista, ele expressa um forte desejo de conseguir, de poder entender como manter essa pureza de vida para que a vida dele agrade a Deus. E ele demonstra também um grande desespero só de pensar na hipótese de se desviar daquilo que Deus ordenou. Quando ele diz no versículo 10, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E ele diz isso quando faz questão de lembrar que ele o busca de todo o coração. E não só isso, ele demonstra também que esse desespero não é simplesmente pelo medo do castigo de uma possível queda na vida dele, mas pela hipótese, só de pensar na hipótese de um afastamento do relacionamento dele com Deus. Então é como se ele dissesse, não caminho em impureza, obedecendo sua palavra, por mero medo de um castigo, mas porque desejo o Senhor de todo o coração. O que me importa é estar com o Senhor. Por isso, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E esse deve ser o nosso foco. Jesus. O nosso foco não deve ser andar em liberdade da pornografia, ser livre da masturbação, da imoralidade sexual, da homossexualidade, de toda a idolatria sexual, de toda a idolatria do coração. Isso é consequência de uma vida que tem Jesus como foco. O foco sempre deve ser Cristo. O nosso foco deve ser andar com Jesus, ser como Jesus, viver com Jesus, viver em Jesus e para Jesus. Esse deve ser o nosso foco, Jesus. Mas como alcançar isso? Como alcançar uma vida que tem Cristo como foco e que tem prazer em Deus e não em si mesmo? O salmista dá uma pista muito importante. Versículo 11. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Jeremias 17,9 diz que o nosso coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. E nós entendemos que essa doença é o pecado. E o salmista diz que guardou a palavra de Deus no coração. Mas por que ele fez isso? Ele mesmo responde para não pecar contra Deus. Ele sabia que só a palavra de Deus tem o poder para curar o homem do domínio do pecado. João, em João 1:1, se referindo a Cristo, ele diz que Cristo é o verbo, ou seja, a palavra. E Jesus, lá em Mateus 9:12, diz que não são sãos, mas os doentes que precisam de médico. E ele diz isso para ilustrar o que ele afirma no versículo seguinte, quando ele diz que não veio chamar os justos, mas os pecadores. E com isso a gente entende que Cristo é essa palavra que precisa ser guardada no nosso coração para nos curar do domínio do pecado. E quando o salmista entende esse processo de que só a palavra viva o curará do domínio do pecado, ele expressa: bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Salmos 37:1 diz que aquele que traz a lei do Senhor no coração nunca pisará em falso. E por isso, da sua boca sai sabedoria, porque fala conforme a justiça. No versículo 30, Jesus disse em Mateus 12:34 que a boca fala do que está cheio o coração. E Davi, no Salmo 48, diz que tem grande alegria em obedecer a Deus e que a sua palavra, a lei de Deus, está no fundo do seu coração. E ele remete a Deus o mérito de ser honrado por isso, porque foi Deus quem se inclinou para ele, ouviu o seu grito de socorro, o tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e a gente entende que ele está falando de pecado, e colocou ele sobre uma rocha, firmou ele num local seguro e colocou um novo cântico em sua boca. E o salmista demonstra partilhar dessa alegria de Davi em obedecer a Deus e comprova o que Jesus disse quando ele diz nos versos 13 e 14: com os lábios repito todas as leis que promulgaste, regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. E com isso o salmista mostra que o seu prazer não está em saciar os seus prazeres da sua natureza humana, mas está em dar prazer a Deus. Jesus disse em João 14:21 que aquele que tem os seus mandamentos e os obedece, esse é o que o ama, e este também será amado por ele, e a este ele se revelará. Davi diz no Salmo 24:3 e 4: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Os que andam em obediência à palavra de Deus
não recorrem aos ídolos. E ao que eles recorrem então para viver? O que será que os move? Davi mesmo responde no Salmo 1, versículo 2: Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E é o mesmo que o salmista diz no versículo 15 do Salmo 119, quando ele diz: meditarei nos teus preceitos, darei atenção às tuas veredas. E por que ele diz isso? Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. A que nós temos recorrido? Qual tem sido a nossa verdadeira fonte de prazer? O que será que tem nos movido? Os ídolos ou a palavra de Deus? A pornografia? A masturbação? A imoralidade sexual? A homossexualidade? A idolatria de coração? Ou a palavra de Deus? O que tem nos movido? Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade, porque como diz em Hebreus 12:14, sem ela ninguém verá a Deus.